E aí, vocês navegaram conosco nessa viagem pelo Rio Madeira, pelo Rio Amazonas? Pois é, imaginem vocês a coragem que era navegar. Navegar por águas turbulentas das cachoeiras do Rio Madeira. Vencer o trecho encachoeirado. Tudo para chegar mercadorias no Amazonas, Belém. E os bolivianos enfrentaram tudo isso a remo. Os bolivianos, então, eles queriam parceria. Parceria poderia ser com o governo norte-americano. Parceria essa que iria trazer a navegação para essa região. Então, os bolivianos eles estão nessa luta, nessa batalha. O governo brasileiro, precavido, vai dizer, não, peraí, ninguém vai navegar aqui pelo Rio Amazonas, não. Mais ou menos isso que nós vamos ver na revisão agora. Olha aí, revisão da aula 9.2 aí. Nós vamos ver a navegação do Rio Madeira e a abertura desse trecho para a navegação. No século XIX, a navegação do Rio Madeira era dominada por quem? Quem era que dominava essa navegação do Rio Madeira? Quem dominava eram os bolivianos. A Bolívia exportava a maior parte de sua produção pelo Oceano Pacífico. Só que eles queriam um acesso pelo Rio Madeira, porque a região do noroeste boliviano queria escoar seus produtos pelo Rio Madeira. Os produtos da região do Beni, do Madeira, eram transportados em canoas para o porto de Serpa e Itacoatiara. Então, Porto de Serpa, Porto de Itacoatiara, nós tínhamos canoas ali a remo transportando esse produto. As províncias do Amazonas interessavam estimular, sabe por quê? Eles queriam estimular o comércio aqui dessa região? Porque eles cobravam impostos por razões fiscais. Então eles estimulavam porque eles tinham mais impostos. A questão da livre navegação do Rio Amazonas e seu efluente era o centro da preocupação dos empresários ligados à indústria extrativista. O governo boliviano manifestou interesse em abrir a Amazônia a capital estrangeira. Então, havia interesse pelo governo boliviano e abrir... Quando nós falamos de capital estrangeiro sobre a Bolívia, nós estamos falando dos Estados Unidos da América. Havia interesse deles em abrir para os Estados Unidos da América essa navegação. Será que o governo brasileiro vai deixar? Vamos ver. O governo imperial recusou a autorização para que a Amazônia Steam Navigation Company operasse no Vale Amazônico. Ele disse, não, nós não queremos não, a Amazônia Steam não é aqui não. O governo brasileiro pensava que se repetiria com o Brasil o que aconteceu na China, com o final da Guerra do Ópio ali. O Brasil enviou documentos a Washington considerando o fato uma ameaça à soberania brasileira. Dizer, vocês estão ameaçando a soberania brasileira. Então, como o Brasil resolveu esse impasse? O Brasil não permitiu essa livre navegação, porque temia esse expansionismo espanhol. Eles já tinham feito isso no Canal do Panamá. E tomando a posição, o Brasil decretou um monopólio à navegação brasileira. Aí, com esse monopólio, ele vai aceitar a proposta de Barão do Mauá. E, com isso, em 1852, o Barão do Mauá ele vai obter um monopólio por 30 anos e fundou a Companhia de Navegação do Comércio do Amazonas, fundada por Barão do Mauá. Então, essa foi a saída para o governo brasileiro e agora está sob monopólio e agora não pode ter navegação estrangeira. Mas eu quero que vocês façam atividade que eu já volto para fazer a correção dela. Daqui a pouco eu estou voltando. Atividade que eu passei para vocês aí, produzida pelo professor Lorismar, uma atividade bem facilzinha ali que o professor Lorismar produziu para vocês, só para exercitar mesmo, para a gente poder levar uma discussão sobre essa navegação do Rio Madeira. Vamos lá. Daí está uma mão com açúcar para vocês a atividade. Vamos na primeira questão? A primeira questão ela fala sobre o quê? A navegação pelo trecho encachoeirado do Rio Madeira foi realizada tanto para exportação
importação de gêneros necessários à indústria extrativista, assim mesmo como escoamento de produtos agrícolas e pecuários vindo do Beni. Essa atividade era executada por... Quem era que executava essa navegação do Rio Madeira? Brasileiros? Portugueses? Bolivianos? Espanhóis ou indígenas? Quais dessas alternativas estão corretas? Falei para vocês que aqui, onde nós estamos aqui, a capital de Rondônia, Porto Velho aqui. Para quem estiver assistindo em outro estado a essa aula posteriormente, que ela vai ficar disponível no YouTube, a capital de Rondônia é Porto Velho. Porto Velho, à frente de Porto Velho, nós temos o Rio Madeira, que corre ali em frente a Porto Velho. Do outro lado do Rio Madeira, até a assinatura do Tratado de Ayacucho, que vai ser outro assunto de uma outra aula que nós vamos tratar, pertencia à Bolívia. E até próximo de Humaitá, aqui no Amazonas. Ali era a região boliviana. E os bolivianos, então, eles são os principais navegadores do Rio Madeira. Não só do Rio Madeira, do Rio Guaporé, do Rio Mamoré, do Rio Madeira, são os principais navegadores. São eles que dominam o comércio dessa região na primeira metade do século XIX e no início da segunda metade do século XIX. E eles estão ali navegando mercadorias, triposto. Inclusive aqui a chamada Casa dos Ingleses, que tem aqui em Santo Antônio do Rio Madeira, uma casa em alvenaria bem antiga, não foi construída pelos ingleses, foi construída pelo boliviano, que dominavam a extração da borracha aqui nessa região. E os portugueses, eles vão dominar esse comércio, e eles vão enfrentar esse trecho de cachoeirada que tem daqui até Guajará-Mirim. Tinha um trecho de cachoeirada aí, de várias cachoeiras e correntezas. Aqui, Santo Antônio, Giral, Caldeirão do Inferno, nós temos ali Teotônio, e temos outras cachoeiras, Pederneiras e outras que existiam ao longo desse caminho. E eles estão navegando. Só que é uma dificuldade muito grande levar e trazer mercadorias a remo. Imagina, se eles colocassem mais embarcações maiores, maior dificuldade seria do remo. E ainda tinha que transpor esse trecho encachoeirado. Olha aí, no remo. É uma dificuldade muito grande essas embarcações singrarem o Rio Madeira e enfrentar esse trecho encachoeirado. Então eles queriam um navio a vapor que chegasse pelo menos até aqui a Santo Antônio do Rio Madeira, que era a primeira cachoeira, a Cachoeira de Santo Antônio. Eles vão começar a fazer uma negociação com o governo norte-americano. E eles vão ser os que primeiro navegam, levando e trazendo produtos. Então, a resposta correta daí é a letra C, bolivianos, com certeza. Vamos para a segunda. A segunda é quase continuidade da primeira. Transportar os seus produtos vindo da região do Beni e do Madeira em canoas para o Porto de Serpa. O Porto de Serpa fica lá em Itacoatiara. Itacoatiara significa pedra colorida. Itapedra, Coatiara colorida, Itacoatiara. E de lá voltavam para o produto com produtos industrializados, como vergalhões, ferramentas, armas. Então, quem era que? Qual era o país que fazia esse transporte? Saía do Beni, entrava no Rio Madeira, ia até o Porto de Serpa. Nós estamos falando da Bolívia, Portugal, Brasil, Espanha ou os indígenas. Pessoal, daí é quase a continuidade da primeira. Era a Bolívia que interessava isso, era a Bolívia que fazia esse transporte. Até hoje, os grãos que são embarcados aqui no terminal, no porto organizado, que nós chamamos Porto Graneleiro, esses grãos eles são embarcados e eles descem o Rio Madeira, entram no Rio Amazonas e vão até o Porto de Itacoatiara. No Porto de Itacoatiara, eles são, porque aí nós estamos no Rio Amazonas é quase um rio-mar,
de tão grande que ele já entra em grandes embarcações, grandes navios, e esses navios eles já vão levando essa mercadoria, principalmente a soja que sai aqui dessa região, vão levando essa soja para outros países, principalmente para os Estados Unidos, para a China, eles saem com essa soja. Só para vocês terem uma ideia. Professor, como é que eles vão para a China? Eles vão, Canal do Panamá, lembra que foi feito o furo lá no Canal do Panamá, atravessa o Canal do Panamá e vai para a China, ou então segue para os Estados Unidos. Se hoje o Rio Madeira ainda é um grande fluxo da economia, a economia do estado de Rondônia, aqui o que passa de economia, muito mais riquezas se vão através de balsa do que através das estradas, se vocês terem uma ideia. Eu vi isso com um estudo do presidente da associação aqui dos portos de Rondônia. Então, essa riqueza ela é levada pelo Rio Madeira, assim mesmo como a Bolívia utilizava o Rio Madeira para levar essa riqueza. Era a Bolívia que interessava levar essa riqueza. O governo brasileiro ele teve interesse lá num período do Vale do Guaporé, quando ele estava explorando ouro, depois eles vão abandonar o Vale do Guaporé. O governo brasileiro só vai ter novamente interesse quando começa o ciclo da borracha. E nós já não estamos falando aí do ciclo da borracha. O ciclo da borracha ainda vai ser iniciado aí, lá em 1860, vai iniciar esse ciclo da borracha, ganhando grandes proporções na década de 70, 1870, 72 ali, até o início do século XX. E aqui passavam essas riquezas. Olha aí na tela para vocês. Resposta correta é Bolívia. Daí é mamão com açúcar, só para vocês relembrarem mesmo. O professor Lodismar fez facinho aí, só para vocês relembrarem aí essas questões. Questão 3. Viajaram pelo Amazonas entre 1851 e 1852. Percebam vocês aqui, ó. Nós estamos aqui no século XIX, bem quase no meio do século XIX. Para investigar a possibilidade de utilizar a região para transmigrar a escravidão do seu país para a Amazônia. Nós estamos falando de 2 norte-americanos que pertenciam à Marinha Norte-Americana. Nós estamos falando de Alexandre Rodrigues Manuel Rodrigues, Taunay Robult, John Severiano e Alexandre Rodrigues, o tenente William Leves Erdon e o tenente Loudner Gibbon, ou Miguel Farias e Taunay. É interessante nós olharmos que nesse período os Estados Unidos ele estava abolindo a escravidão. Lembra a Guerra de Secessão e tudo? Tem um outro contexto que a gente precisa entender da história norte-americana, para entender até o que está acontecendo aqui. E eles estão abolindo a escravidão, e esses tenentes da Marinha Norte-Americana, eles vão navegar pelo Rio Madeira, pelo Rio Amazonas, eles vão chegar até a Bolívia e vão dizer para o governo boliviano, olha, nós vamos utilizar essa palavra que era o que eles queriam, nós precisamos descartar aquela mão de obra que nós utilizamos para construir os Estados Unidos, que foram os escravos africanos, nós precisamos descartar, nós vamos abolir ele, nós precisamos descartar, e nós precisamos de um local. Era isso que os norte-americanos pensavam. Olha a discriminação, olha o racismo que impera até hoje nos Estados Unidos. Assim mesmo como nós temos no Brasil, processo racista muito, muito forte. E eles queriam descartar essa mão de obra, queriam descartar justamente aqui nessa região da Bolívia. A Bolívia disse, olha, nós podemos negociar para ser colocado aqui na floresta amazônica. Floresta tropical, que eles vão se adaptar com o mesmo clima lá da floresta tropical africana e tal, dentro desse contexto. E os norte-americanos queriam, o governo brasileiro, quando soube disso, ele vai dizer, não quero navegação aqui no Rio Madeira, não quero, olha, vocês estão ameaçando a soberania nacional. O governo brasileiro escreve para Washington, a capital dos Estados Unidos, para retratar que ele não estava contente com isso. Por isso que a questão correta, na tela para vocês,
nós estamos falando justamente na tela, nós estamos falando do tenente William Lewis Hendon e o tenente Loudney Gibbon. Nós estamos falando desses daí. Vamos para a quarta. A quarta é para vocês responderem. Quem foi Barão do Mauá? O que ele fez? Essa quarta, eu quero saber quem foi Barão do Mauá aqui na Amazônia. Porque se nós olharmos lá, Barão do Mauá vai ser um dos maiores empresários brasileiros do século XIX. Barão do Mauá é o primeiro a trazer o cabo telegráfico transoceânico. Por debaixo do oceano, ele ligou um cabo telegráfico ligando o Brasil à Europa. Só para vocês terem uma ideia, Barão do Mauá vai ser o primeiro a trazer estrada de ferro para o Brasil. A Estrada Mauá, inaugurada ali no Rio de Janeiro, teve a participação até de Dom Pedro II lá, dando a primeira pasada. Isso aí causou um rebuliço lá no Rio de Janeiro, lá como coloca o imperador para trabalhar. Foi um maior questionamento. Falar nisso, tem um filme chamado O Rei e o Imperador, muito interessante para vocês assistirem. O Barão do Mauá, ele teve Banco Mauá, teve portos, ele foi o primeiro a trazer o processo de industrialização do Brasil, trazer o aço para cá. E o Barão do Mauá, ele se torna muito rico, que ele era um cacheiro, um menininho que vai se enriquecer assim, de uma forma muito grande, ligado aos ingleses. E o Barão do Mauá, então, ele coloca para o governo brasileiro, olha, eu quero comprar a concessão do monopólio da navegação da Amazônia. E ele compra, ele ganha a concessão por 30 anos, e ele começa a trazer, funda a empresa aqui para a navegação da bacia amazônica. É Barão do Mauá que traz os navios a vapores brasileiros para navegar aqui nessa região. Na tela para vocês, a resposta correta, então, foi Irineu Evangelista de Souza. Fundou a Companhia de Navegação e Comércio da Amazônia. Comprou por 160 contos de réis o monopólio e a exploração da navegação do rio Amazônicos, com duração de 30 anos da exploração da navegação do rio Amazonas. É claro, depois essa concessão ela vai ser derrubada, tá? Não se deu por 30 anos. Ela vai ser derrubada, essa concessão, porque ela ia até na 90, ali mais ou menos, e ela vai ser derrubada, essa concessão. Não vai prosperar essa concessão. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Essa navegação, aí depois o governo brasileiro ele vai abrir, nós vamos ter navegação estrangeira. Mas meus alunos vêm aqui comigo, porque essa foi mais uma aula de história de Rondônia, que falou sobre a navegação, que falou sobre essa importância dessa hidrovia do Madeira. Hidrovia essa que é importante até hoje. Até hoje a hidrovia do Madeira é fundamental. A hidrovia do Madeira dá alimentação, gera energia, gera comércio. A importância do Rio Madeira, transportam pessoas indo e vindo, dá ouro, a exploração de ouro, muito forte aqui no Rio Madeira. Mas espero vocês na próxima aula. Até lá!